Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês, queridos irmãos, estejam bem. E saibam que é um prazer e uma alegria ter a companhia de vocês aqui no nosso canal para prepararmos assuntos referentes às nossas reuniões. Inclusive, neste vídeo, estaremos disponibilizando a todos vocês a reunião Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 8 a 14 de janeiro de 2024. De maneira prática, vamos analisar as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar os nossos comentários. Então, iniciando, vamos preparar os Joias Espirituais, que nessa semana se encontra no livro de Jó, capítulos 34 a 35. Vamos ver que joias podemos comentar nessa parte. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, teremos um discurso de 15 minutos com o tema Você gosta de pregar a palavra de modo informal? Nessa parte, teremos 5 perguntas, sendo 4 delas baseadas num vídeo e numa experiência emocionante de uma situação que aconteceu através de um testemunho informal numa cidade, e que grandes resultados esse testemunho deu. Vamos ver que respostas podemos comentar nessas 5 perguntas. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, vamos continuar estudando o capítulo 4 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Dessa vez, vamos preparar o quadro na página 33, que vai falar sobre a vida de João. Mais uma vez, esperamos que cada um de vocês, com o auxílio desse vídeo, possam tirar bastante proveito da reunião Vida e Ministério e assim consigam dar bons comentários para encorajar outros na congregação. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Para a primeira pergunta da apostila, temos como base o texto de Jó, capítulo 35, versículo 7, que diz assim: Se você for justo, o que dará a ele? O que ele receberá de você? Veja a pergunta. O que Eliú quis dizer quando perguntou a Jó: O que Deus receberá de você? Resposta. O que Eliú quis dizer é que Jeová não depende da nossa adoração. Jeová é completo. Não tem como deixá-lo mais rico ou mais forte. Na verdade, ele é quem nos torna pessoas melhores por nos dar qualidades, habilidades e força. E ele observa como usamos essas coisas. Agora, passando para a próxima pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia dessa semana? De Jó, capítulos 34 a 35. E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no versículo 10 do capítulo 34, que diz assim, irmãos: Por isso, escutem-me, homens de entendimento, o verdadeiro Deus jamais faria o que é mal. O Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. A lição. Esse texto é uma convicção de que Jeová é um Deus bom e justo, o que implica que as suas ações e decisões são moralmente corretas. Isso nos ensina que, independentemente das situações humanas, ele não pode ser culpado de ações moralmente erradas. Agora, na continuação, veja o que diz o versículo 11. Podemos encontrar outra joia espiritual nesse versículo. Diz assim: Pois ele recompensará o homem conforme as suas ações e trará sobre ele as consequências dos seus caminhos. Jó, capítulo 34, versículo 11, é a lição. Esse versículo nos mostra que as nossas ações têm consequências, sejam elas positivas ou negativas. Por isso, como lição, devemos, como servos de Jeová, nos esforçar a sempre levar em conta os princípios bíblicos nas nossas decisões. Isso com certeza vai nos beneficiar porque vamos fazer o que agrada a Jeová. Continuando,
A próxima joia podemos encontrar ainda no capítulo 34, mas no versículo 32. Diz assim: Mostra-me o que deixei de ver. Se fiz algo errado, não farei isso de novo? Lição. Notamos aqui que Eliú quer que Jó perceba quais erros que possa ter cometido e se comprometa a corrigi-lo, se necessário. A humildade para admitir erros e a disposição para corrigi-los são qualidades valiosas na vida. Então, como lição, devemos sempre ter a disposição também de reconhecer nossos erros e aprender com eles. Continuando, vamos agora para o versículo 36, ainda no capítulo 34. Diz assim: Que Jó seja provado até o limite, porque suas respostas são como as dos homens maus. Jó 34, 36, a lição. Observamos nessas palavras que a verdadeira integridade é demonstrada quando, de alguma forma, somos provados até o limite. Agora, passando para o capítulo 35, veja o que diz o versículo 2. Será que você está tão convicto de que está certo a ponto de dizer: sou mais justo do que Deus? Lição. Vimos aqui que antes de falar, ele o ouviu atentamente e identificou a verdadeira questão. Isso nos ensina a importância de, antes de dar conselhos, seja ancião ou qualquer outro irmão cristão, escutar com cuidado, inteirar-se dos fatos e entender bem as relevantes questões envolvidas, para depois aconselharmos nossos irmãos. Então, o tema desse discurso é um tema muito oportuno. Você gosta de pregar a palavra de modo informal? E a primeira pergunta temos como base o Salmo 71:8. Então é importante que os irmãos leiam esse texto para entender a pergunta. E a pergunta diz assim: Que coisa sobre Jeová você gosta de falar para outros? Então, uma pergunta pessoal. Mas eu, expressando aqui com os irmãos, de maneira pessoal, eu gosto de falar muito sobre a criação, sobre a natureza, as criações maravilhosas de Jeová, até porque isso é um assunto que agrada a várias pessoas, né? O universo, as estrelas, as galáxias. Então, é algo assim que mostra a grandeza de Jeová. Isso é algo particular que eu gosto de conversar com as pessoas de maneira informal. Principalmente aqueles que gostam da natureza, gostam de pesquisar esses assuntos referentes à criação, a descobertas científicas que comprovam que aquilo teve um projeto. Então são assuntos assim bem recorrentes que atraem muitas pessoas hoje. Muito bem, agora temos o vídeo com o tema Como centenas de pessoas encontraram a verdade da Bíblia. Então assistam esse vídeo, os irmãos vão gostar bastante. Depois temos algumas perguntas. Veja a primeira. Como o testemunho informal ajudou mais de 200 pessoas a encontrar a verdade da Bíblia? Resposta. Vimos aqui no vídeo que um irmão, durante seu trabalho secular, deu testemunho informal a um colega. E justamente esse homem era responsável por um pequeno grupo religioso daquela cidade. Então, após ele aceitar um estudo bíblico, ele, por ser influente, conseguiu convencer os membros da sua igreja a também estudarem a Bíblia com as testemunhas de Jeová. A segunda pergunta. Como aprender a verdade mudou a vida dos ex-membros daquela igreja? Resposta. Observamos que muitos foram libertos de ensinos falsos. Além disso, muitas famílias que eram ex-membros da igreja, tanto os pais como seus filhos daquela época, aprenderam importantes verdades. E hoje, esses irmãos ajudam muito a organização de Jeová em várias áreas, cuidando de grandes responsabilidades. Terceira pergunta com base no vídeo: por que o amor pelas pessoas nos motiva a dar testemunho formal? Resposta: porque assim como nós, sabemos que muitas dessas pessoas são merecedores e ainda não sabem a verdade sobre a Bíblia. Muitas estão ainda em escuridão espiritual. Então, um simples testemunho informal já pode mudar a vida deles. Interessante que no final do vídeo, a irmã diz que eles nunca teriam saído daquela situação sozinhos. Mas Jeová deu um jeito de encontrar os que tinham a disposição correta, porque aquele simples testemunho informal mudou a vida de muitas pessoas naquele lugar.
Quarta e última pergunta, com base nesse emocionante vídeo: na sua opinião, por que o testemunho formal funciona tão bem para ajudar as pessoas a conhecer a Jeová? Então, uma pergunta pessoal, mas veja a resposta que eu coloquei. Porque hoje, de casa em casa, não conseguimos contatar todas as pessoas. Muitas delas trabalham ou não estão em casa naquele horário. Então, é aí que entra a eficácia do testemunho formal, que é uma forma de contatar essas pessoas em outros locais e horários, como nas escolas, no trabalho e até em locais públicos como praças, comércios, onde passam muitas pessoas durante o dia. E assim se amplia a possibilidade de receberem testemunho e conhecerem a Jeová. Então, o capítulo 4, relembrando, tem o seguinte tema: homens comuns e sem instrução. No estudo da semana passada, nós consideramos o quadro na página 30, falando sobre a vida e história de Pedro. Nessa semana, 8 a 14 de janeiro de 2024, na continuação, vamos considerar a história de João, o quadro na página 33, com o tema João, o discípulo que Jesus amava. Então, de novo, nós vamos fazer a leitura de todos os parágrafos e vamos elaborar aqui 5 perguntas que talvez o irmão que irá dirigir possa fazer, e assim os irmãos consigam responder. Vamos ler primeiramente os parágrafos. O apóstolo João era um dos filhos de Zebedeu e irmão do apóstolo Tiago. Parece que sua mãe era Salomé, possivelmente irmã de Maria, mãe de Jesus. Dessa forma, João pode ter sido parente de Jesus. Pelo visto, a família de João tinha uma boa condição financeira. O negócio de pesca de Zebedeu era suficientemente grande a ponto de ele ter empregados. Irmãos, se vocês quiserem ler os textos que são a base desses parágrafos, os irmãos vão entender a história completa de João. Façam isso que vocês vão gostar bastante. Continuando a leitura. Salomé acompanhava Jesus, realizava tarefas para ele quando ele estava na Galiléia, e quando ele morreu, ela comprou aromas para passar no corpo dele, como parte do processo de sepultamento. Pelo visto, João tinha sua própria casa. João foi um dos discípulos de João Batista. Provavelmente era ele que estava com André quando João Batista olhou para Jesus e disse: Veja um Cordeiro de Deus. Depois dessa ocasião, João, filho de Zebedeu, pelo visto acompanhou Jesus até Caná, onde testemunhou o primeiro milagre de Jesus. A forma vívida e a riqueza em detalhes com que João descreve as atividades posteriores de Jesus em Jerusalém, Samaria e na Galiléia indicam que ele também testemunhou esses acontecimentos. A prontidão com que João, assim como Tiago, Pedro e André, abandonou suas redes de pesca, seu barco e seu meio de vida quando foi convidado a ser seguidor de Jesus comprova a fé que João tinha. Nos evangelhos, João não se destacava tanto quanto Pedro, mas João também tinha uma personalidade forte, como indica o sobrenome que Jesus deu a ele e a seu irmão Tiago, Boanerges, que significa filhos do trovão. No começo, João queria muito ter destaque, tanto que ele e seu irmão fizeram com que a sua mãe pedisse a Jesus que lhes desse posições privilegiadas em seu reino. Embora esse desejo fosse egoísta, também era evidência de sua fé em que o reino era uma realidade. A ambição desses dois irmãos deu a Jesus a chance de aconselhar todos os seus apóstolos sobre a necessidade de demonstrar humildade. João manifestou sua forte personalidade quando tentou impedir que certo homem expulsasse demônios em nome de Jesus, visto que esse homem não era um dos seguidores de Jesus. Em outra ocasião, Jesus enviou mensageiros a uma aldeia samaritana a fim de fazer alguns preparativos para ele. Visto que as pessoas ali se recusaram a receber Jesus, João estava pronto para pedir fogo do céu para destruir os habitantes daquela aldeia. Por causa de atitudes como essas, Jesus repreendeu João. Tudo indica que, com o tempo, João passou a ser mais equilibrado e misericordioso, qualidades que antes aparentemente lhe faltavam. Apesar de suas falhas, porém,
João era o discípulo a quem Jesus amava. Por isso, quando Jesus estava para morrer, ele confiou sua mãe, Maria, aos cuidados de João. João viveu mais tempo do que os outros apóstolos, como Jesus tinha profetizado. João serviu fielmente a Jeová por uns 70 anos. Perto do fim de sua vida, durante o governo do imperador romano Domiciano, João foi exilado na ilha de Patmos, por ter falado a respeito de Deus e ter dado testemunho de Jesus. Ali, por volta de 96 era comum, João recebeu as visões que registrou no livro de Apocalipse. Segundo a tradição, ao ser libertado, João foi para Éfeso, onde morreu por volta de 100 era comum, depois de ter escrito o evangelho que leva seu nome e as cartas conhecidas como primeira, segunda e terceira de João. Então agora, irmãos, elaboramos 5 perguntas. São 5 parágrafos, então essas 5 perguntas têm a ver com esses parágrafos. Veja a primeira. Quem eram os familiares do apóstolo João? Resposta. Vimos aqui que o apóstolo João era um dos filhos de Zebedeu e irmão do apóstolo Tiago. Parece que sua mãe era Salomé, possivelmente irmã de Maria, mãe de Jesus. Dessa forma, João pode ter sido parente de Jesus. Segunda pergunta. Que eventos importantes o apóstolo João testemunhou e por que podemos ter certeza disso? Provavelmente João estava com André quando João Batista olhou para Jesus e disse: Vejam o Cordeiro de Deus. Também depois dessa ocasião, o apóstolo João acompanhou Jesus até Caná, onde testemunhou o primeiro milagre de Jesus. E podemos ter certeza disso porque a forma vívida e a riqueza em detalhes com que João descreve as atividades posteriores de Jesus em Jerusalém, Samaria e na Galileia indicam que ele também testemunhou esses acontecimentos. Terceira pergunta. Qual era a personalidade de João e o que ele e seu irmão Tiago em certa ocasião fizeram? Resposta. João, assim como o apóstolo Pedro, também tinha uma personalidade forte, como indica o sobrenome que Jesus deu a ele e a seu irmão Tiago, Boanerges, que significa filhos do trovão. E observamos aqui que, em certa ocasião, querendo ter destaque, ele e seu irmão fizeram com que sua mãe pedisse a Jesus que lhes desse posições privilegiadas em seu reino. Muito bem, vamos para a quarta pergunta. Por que Jesus repreendeu João? Conforme vimos aqui, João manifestou sua forte personalidade em diversas situações, como por exemplo, quando tentou impedir que certo homem expulsasse demônios em nome de Jesus, visto que esse homem não era um dos seguidores de Jesus. Também em outra ocasião, Jesus enviou mensageiros a uma aldeia samaritana a fim de fazer alguns preparativos para ele. Visto que as pessoas ali se recusaram a receber Jesus, João estava pronto para pedir fogo do céu para destruir os habitantes daquela aldeia. Então, por causa dessas atitudes, Jesus repreendeu João. Agora, a quinta e última pergunta que elaboramos aqui para vocês, irmãos. O que aconteceu com o apóstolo João no fim de sua vida? Perto do fim de sua vida, durante o governo do imperador romano Domiciano, João foi exilado na ilha de Patmos por ter falado a respeito de Deus e ter dado testemunho de Jesus. Ali por volta de 96 era comum, João recebeu as visões que registrou no livro de Apocalipse. Segundo a tradição, ao ser libertado, João foi para Éfeso, onde morreu por volta de 100 era comum, depois de ter escrito o evangelho que leva seu nome e as cartas conhecidas como primeira, segunda e terceira de João. Queridos irmãos, então essa foi a nossa reunião Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 8 a 14 de janeiro de 2024. De coração, muito obrigado pela atenção, pelo carinho com o nosso canal e que Jeová abençoe na sua preparação com o auxílio desse vídeo, que você possa elaborar boas respostas e assim consiga comentar e encorajar outros irmãos na sua congregação e também entenda os assuntos principais dessa nossa reunião tão importante. Se você não for inscrito, agora você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho. Também, se possível, torne-se membro
do canal. Como sempre falamos, essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esses vídeos cheguem a mais pessoas, mais irmãos que vão preparar essa reunião. Fiquem à vontade. Um grande abraço, que Jeová abençoe a semana de cada um de vocês e até mais aos próximos vídeos.